Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês aí da segunda série do ensino médio, ok? Vale relembrar para vocês acessarem as plataformas digitais, o Aula Paraná, o Google Classroom, realizem as atividades, realizem a chamada, tá? O material que está sendo proposto, elaborado aí para vocês estudarem. E se você não tiver acesso à internet, faça as atividades aqui, assista às aulas pela TV e entregue-as na secretaria aí da sua escola ou do seu colégio, ok? O professor depois corrige e dá um feedback melhor aí para vocês, ok? Vamos lá. Relembrando o que estudamos na classe passada, tá? Na aula passada aqui, então falamos sobre um pouquinho sobre o roteiro de viagem, né? Itinerário de viagem, tá? E falamos um pouco sobre la perífrasis de futuro. Relembrem, né? Aquele verbo, né? O verbo ir conjugado aí no presente, né? Mais a preposição a e um verbo aí no infinitivo, justamente para fazer aí menção a um futuro, né? Hoje vamos entrar um pouco no mundo da literatura aqui, né, hispano-americana, literatura espanhola. Vamos falar sobre um poema de Gabriel García Márquez. Você já deve ter escutado, já deve ter lido algum material, alguma obra, né? Já deve ter escutado aí pelo seu professor, nos noticiários. Ele foi um escritor muito renomado aqui para a nossa literatura. Tem grande destaque, grande importância os seus escritos, né? E basicamente vamos ler aqui, né, confrontar a leitura com um dos poemas dele que fala sobre viajar, ok? Vocês têm imagem aqui de Gabriel García Márquez, né? E podem observar que, né, vivia sempre com esse semblante feliz, alegre, tá? Podem buscar outras fotos aí na internet, nos meios digitais. Vocês sempre vão observar aí que ele era uma pessoa que saía aí nas imagens, nas fotografias, com um sorriso estampado no rosto, ok? O nome dele completo era Gabriel José de la Concordia García Márquez, também conhecido como Gabo, né? Como as pessoas o chamavam carinhosamente. E ele viveu exatos 87 anos, como se pode observar. Nasceu em Aracataca, Colômbia, el 6 de março de 1927 e se morreu em Ciudad de México, a capital, né, do México aqui, el 17 de abril de 2014, né? Uma época até então recente para nós aí, ok? Gabriel García Márquez foi um novelista colombiano, então ele escrevia essas novelas, né? Sua notoriedade mundial começou com a publicação da obra Cien años de soledad em junho de 1967, ou seja, por meio desta obra, né, 100 anos de solidão, foi onde ele se tornou aí um autor, um escritor renomado da nossa literatura. Se vocês observarem os três aspectos da obra aqui, né, em uma semana vendeu 8.000 cópias, ou seja, em uma semana ele vendeu, né, esse número, né, tão esperado aí, 8.000 cópias, pensem, uma semana, né? Medio milhão de cópias em 3 anos, ou seja, ao longo de 3 anos aqui, totalizaram, né, 500 mil, tá? E a obra foi traduzida a mais de 24 idiomas, ou seja, basicamente aí pelo mundo todo, ok? Além disso, Gabriel García Márquez, em 1982, ganhou aí o Prêmio Nobel de Literatura, que é um dos prêmios aqui mais renomados, mais importantes da literatura. Então dá para observar aí que ele era sim, né, um autor de grande representatividade para nós, ok?
Vamos fazer a leitura deste texto, desse poema Viajar, em 3 partes, tá? A cada slide, né, a cada parte aqui, vocês podem observar, inclusive, que está marcado, né, parte 1 de 3. Então, em cada uma dessas partes, nós vamos parar, dar um tempo, fazer uma reflexão e analisar aí com calma, ok? Vamos à leitura. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Es querer regresar, regresar valorando lo pouco, saboreando uma copa. Es desear empezar. O que vocês têm que retirar aqui, então, desta leitura? É um conceito um tanto quanto subjetivo, um conceito poético, figurado, né, atribuído aqui ao verbo viajar. O que viajar, essa palavra, representa para você? Então aqui Gabriel Garcia Marques fez de uma forma poética, né? Não somente o ato de conhecer lugares novos, mas ele fala aqui, né, marchar-se de casa, sair de casa, né, dejar los amigos. Quando fala em tentar volar, voar, né, conhecendo outras ramas, outros lugares, outros locais, recorrendo caminhos, intentar cambiar, ou seja, mudar, né? Vestir-se de louco, decir-se não me importa, ou seja, aproveite aquele momento, desfrute um pouco mais da vida, de repente, né? Regressar valorando lo pouco, saboreando uma copa. Recordem-se, né, sobre a copa. O que seria uma copa, professor? Né? Lembra daquele termo Copa do Mundo, a taça? A taça, isso, saboreando na copa, na taça, né? Pode ser uma copa de vinho, por exemplo. Es desear empezar, ou seja, começar, né? Começar algo ou recomeçar, quem sabe. Vou deixar para vocês aqui ler esses versos novamente e responder a esta pergunta, ok? Vamos lá.
E aí, pessoal, acredito que vocês tenham tido tempo de reler aqui os 6 versos, observar o que está em destacado e fazer a reflexão sobre essa atividade. Então, qual é o sentido del verso destacado en el texto? Ou seja, qual o sentido, qual o significado, o que esse verso quer dizer? Possivelmente ele pode estar ou não aqui, né, no sentido figurado, no sentido mais subjetivo, e deveria ler o contexto para tentar fazer essa interpretação. Então, vou ler com vocês novamente, já retomando aqui, inclusive, o verso que está em destaque e lhes dando a possível pergunta, uma sugestão, né? Viajar es vestir-se de louco, es decir, não me importa, es querer regressar, ou seja, retornar, voltar, né? Regressar valorando lo pouco, ou seja, algo, né, com mais simplicidade, tá? Valorizando, né, aquilo que a gente deixa passar, tá? Retomar algo que a gente deixou no passado de repente, então saboreando na copa, por quê? Quando se toma um vinho, podem perguntar aí para os pais, para os tios, os maiores de idade, né? O vinho ele tem que ser saboreado, né? Gole a gole, né? E numa boa conversa. Então, quando fales desear, empezar ou começar, né? Dar um início. Então, justamente aqui, né? Algo representando la sencillez, la simplicidade, ou seja, a simplicidade em si. Valorizar mais as pequenas coisas, né? Não correr atrás só do que é grandioso, e sim valorizar aí, né, o que é simples, ok? Continuando a leitura do nosso poema, a segunda parte diz assim: Viajar es sentir-se poeta, es escrever uma carta, es querer abraçar, abraçar al llegar a una puerta, añorando la calma. Es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. O que quer dizer aqui? Quando fala sentir-se poeta, ou seja, ter uma poesia dentro de você, trabalhar com algo mais sublime, de repente, um olhar diferenciado que você tem hoje da sua realidade, né? Escrever uma carta, querer abraçar. Por que uma carta? Porque você vai escrevendo, vai narrando fatos que aconteceram, né? Vai fazendo memória justamente daquilo que você vivenciou, abraçar, um gesto afetivo, né? Quando fala aqui, deixar-se besar, ou seja, beijos, né? Viajar es volverse mundano, es conhecer outra gente, ou seja, conhecer outras culturas de repente, se dar mais a conhecer o outro, se colocar no lugar do outro, de repente aí um tanto de empatia, né, que nos falta. Empezar extendiendo la mano, aprendendo del fuerte e sentir soledad. Este último trecho é justamente, né, o que fica de reflexão para vocês para a próxima atividade. Novamente, leia estes versos e responde a la pergunta. Atividade 2, então eu deixo para vocês aí refletirem um pouquinho e retornamos na sequência.
Após, então, realizar a leitura destes 6 versos aqui, comparar aí com esse tom subjetivo, no sentido figurado, né? Qual é o sentido do verbo empezar en el texto? Se vocês observarem, aparece 2 vezes aqui, no final do 3º verso e no início, ele faz uma retomada, né? No início do 4º verso. Então ele fala: viajar es volverse mundano, es conocer outra gente. Esse sentido, volver-se mundano, é dar mais valor às coisas do mundo, né? Tá? Como se fosse uma experiência nova, né? Es conocer outra gente, outra pessoa, outras pessoas, né? Se dar a conhecer outras culturas, por exemplo, es volver a empezar. Esse conceito, volver, de voltar, a empezar, começar, ou seja, voltar e começar, ou recomeçar, né? Começar novamente, tá? Empezar extendendo a mão, é aquele conceito, né? Estender a mão, dar ajuda ao próximo, ao outro, de repente, né? Aprendendo del fuerte e sentir soledad. Né? Entender esse conceito de soledad como solidão, entender o outro, que às vezes o outro está precisando de uma simples ajuda. Então, quando ele fala aqui sentir soledad, não é para você ficar, né, só na solidão. Não, é para você entender o conceito do irmão, do outro que está necessitado, precisando ali de repente, né? Num tom mais empático. Então, né, recomeçar, como ele fala aqui, volver a empezar e sentir empatia, se colocar aí no lugar do próximo, ok? Para a última parte, viajar es marchar-se de casa, es vestir-se de louco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regressar. Então, o que fica de mensagem final, né? Os últimos versos aqui, quando fala marchar-se de casa, né? Ele tem justamente aquele sinônimo, aquela semelhança com o verbo ir-se, que nós já estudamos, inclusive, aqui em língua espanhola, né? Ir, no sentido de ir a algum lugar. Ir-se, no sentido de ir embora, se despedir, tchau, né? E marchar-se, ir embora também, né? De casa, sair de casa. Vestir-se de louco, ou seja, uma pitada de loucura para, né, quando fala descendo todo e nada com una postal. O que será, né, esse conceito de postal? Você se recorda quando a gente fala do postal, quando você viaja, ou você vai a algum lugar, por exemplo, né, tem aquela imagem de um lado e do outro lado você escreve uma mensagem ali, uma lembrança, né, algo que te faz recordar a pessoa, né? Mas é algo muito breve também. Es dormir em outra cama, esse sentido aqui não é naquele sentido de sexo, não tem nada a ver com isso. Es dormir em outra cama, ou seja, experimentar novos lugares. À medida que você vai conhecendo novos destinos, novos pontos turísticos, você vai ficar num hotel, vai ficar numa hospedagem, né? Sentir que o tempo é corto. E viajar é regressar, ou seja, fazer essa memória, né, retornar, ok? Última atividade, então, lê estes versos e responde a la pergunta. Mais uma vez aqui, trabalhando, tá? Com o sentido subjetivo, o sentido figurado do poema, tá? Vou dar mais um tempo aí para você de casa pensar, responder aí de forma correta.
E aí, pessoal? Conseguiram fazer uma reflexão poética? Conseguiram encontrar o sentido figurado nas expressões, nos versos, nas linhas desse poema? Então, vamos para a última parte, né? A atividade 3 dizia: qual é o sentido del verso destacado en el texto? O que ele diz aqui, né? Sentir que el tiempo es corto. Nós temos essa expressão aqui na língua portuguesa, no nosso contexto brasileiro, né? Sentir que o tempo é curto. O que significa para nós, né? Falar o tempo é curto? Qual o significado que está por trás da palavra tempo, né? Então aqui ele fala justamente sobre como aproveitar melhor este tempo, né? Uma simples coisa. Por exemplo, né, a gente não dá importância às coisas simples, né, e o nosso tempo às vezes é tão atribulado com tarefas, com trabalho, com estudo, e deixamos passar algumas oportunidades. Então essa é a mensagem que Gabriel Garcia Marques nos deixa aqui a respeito deste poema Viajar, ok? Partindo aí para a atividade 4, según el poema, há vários sentidos e sentimentos el verbo viajar. Se você observar aí, juntamente a esse verbo viajar, né, ele utiliza ali o verbo ser, indicando, né, viajar es, e vários outros fatos, vários outros sentidos, sentimentos. Eu quero que vocês identifiquem pelo menos 5 formas aí que se relacionam com esse verbo viajar. Viajar es, e eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem.
após ter lido novamente aqui o poema, se deparado com esse tom poético, sublime, né, em sentido figurado, a linguagem, vocês devem ter observado que o poema existem vários aspectos aqui, vários pontos, sentidos, sentimentos. Tudo que está aqui em destaque, sublinhado, não vou ler novamente para vocês, tá? Depois vocês podem se deparar aí com a leitura. Apenas algumas sugestões, né? Viajar, né? Es marchar-se de casa, es querer regressar, desear empezar, conhecer outra gente, deixar los amigos, entre tantas outras formas que foram destacadas aqui, ok? Atividade 5, então, né? Segundo o poema, há vários sentidos e sentimentos do verbo viajar, que é justamente o que nós acabamos de ver aqui na atividade anterior. E para ti, lo que é viajar? Agora, gente, é a hora de vocês colocarem aí a mão na massa, produzir o texto de vocês, produzir o poema, uma pequena estrofe, né? Então, para ti, lo que é viajar? Elige uma de las três imagens, de las três fotos que estão acá. Vocês têm 3 imagens e dessas 3 imagens vocês irão escolher uma, né? E irão relacionar a imagem aqui com o verbo viajar e construir uma pequena estrofe. Ao lado direito de vocês, aí eu deixo uma pequena estrutura, né? Viajar es. Né? No outro verso, es, no outro es, depois empezar e por último es. Vocês vão fazer basicamente, né, como se fosse uma paráfrase deste texto de Gabriel Garcia Marques, porém relacionado a uma destas 3 imagens. Vou dar um tempo maior para você pensar, para você escrever aí, fazer a sua produção textual, ok?
Então, apenas como sugestão a você aí, deve ter escrito, se o tempo foi curto, pode continuar escrevendo, eu vou dar apenas uma dica aqui do que você poderia escrever, né? Trazendo essa estrutura para a nossa tela aqui então, né? O que está em destaque era o que vocês deveriam utilizar. Eu fiz o meu aqui, espero que vocês tenham feito de vocês. Viajar para la playa es increíble. Es escuchar el oído de las olas. Es sentir la vibración del mar. Empezar a sentirse renovado, energizado. Es sentarse en la arena e mirar incansavelmente o mar. Eu escolhi a primeira imagem, tá? Observem aí o sujeito, né, entre o verbo aqui, tá? Viajar para la playa es, tá? E daí eu dei, né, criatividade aqui, uma imaginação além, ok? Vamos para o nosso final de aula, nosso quiz. Então aqui vocês têm duas atividades. Vou dar um tempinho para vocês lerem, eu retorno aqui para a gente retomar, tá? Lembrem, são duas questões, tá? Com duas alternativas cada, uma delas é a correta. Voltando então aqui, né, já com as respostas, então dizia assim: En el verso, viajar es marcharse de casa. El verbo marcharse es lo mismo que irse. Recordam-se vocês que eu falei, né, do sinônimo, marcharse, irse, né, partir, nesse sentido aqui de ir embora, tá? 2, né, lê los versos, volar conociendo outras ramas, né, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Qual é o significado da palavra cambiar? Cambiar no sentido de mudar, ok? Hoje estudamos então aí, né, fizemos um pouco dessa leitura, entramos nessa esfera de Gabriel Garcia Marques, né, um poeta renomado da nossa literatura aqui, e lemos esse texto, esse poema, Viajar, ok? Deixo aí a dica para vocês acessarem novamente as plataformas digitais. Não esqueçam de interagir com o seu professor, realizar a chamada. Caso não consiga entregar as atividades pelo Google Classroom, entregue pessoalmente aí na sua escola, ok? Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima aula.